Meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação do Evangelho. E hoje teremos mais uma lição do Alicerces Firmes. Hoje iremos falar, Deus escolheu, chamou e guiou Abrão. Vamos depois entender por que ele era chamado Abrão e não Abraão. Abraão só foi depois, mas isso aí as lições vão falando no decorrer do tempo. Ou se você quiser ler a Bíblia para tirar a dúvida, pode ler. A história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis, se estende até o capítulo 30, 28, 29, 30, e sobre essa personagem que nós iremos atentar hoje. Mas antes disso, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative os sininhos para mais notificações. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários para que a gente possa tirar suas dúvidas ou qualquer outro tipo de coisa, qualquer observação que você quiser fazer em relação à palavra de Deus. Então, começando lá em Gênesis capítulo 11, do versículo 27 ao 32, e do capítulo 13, versículos 5 ao 13. Fala abertamente sobre Abraão. Mas esta lição deverá ajudar você a ver a unidade da Bíblia, ver que Deus não desiste de seus propósitos por causa dos atos dos homens, mas sempre é fiel para cumprir o que prometeu e criar esperança quanto à vinda do libertador. Vamos lá. Gênesis 11, 27 a 32, vou ler. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 13, dos 5 ao 13. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se para a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era para o jardim do Senhor, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então vamos vendo a lição, fizemos a leitura. Quantos de vocês sabem o nome do seu tetravô? Hoje, vamos falar de um homem que viveu há 4.000 anos e ainda é lembrado pelos seus descendentes. Mas por que ele é lembrado? Por causa das promessas que Deus fez a ele. Ele é lembrado porque acreditou no que Deus disse. Abrão foi descendente de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Abraão foi descendente de Sem e filho de Terá. Eles moravam num lugar próximo ao local em que a Torre de Babel foi construída. Abrão casou-se com Sarai,
mas não tinha filhos, o que era considerado uma desgraça. Gênesis 11, 31, 32. Terá, pai de Abrão, saiu de Ur para morar em Harã, e levou a Abrão, Sarai e o neto dele chamado Ló, porque seu pai havia morrido. Terá planejou ir até Canaã, mas morreu em Harã. Deus chamou Abrão e deu-lhe certas ordens. Deus é fiel e nunca muda. Gênesis 12, 1. Deus chamou Abrão e mandou que ele saísse de seu país e fosse para Canaã. Naquele tempo, Deus falava diretamente com a pessoa. Hoje, Deus fala através da sua palavra. A Bíblia, Deus fala através daqui. Quem estiver dizendo que Deus apareceu ou um anjo de Deus apareceu, é mentira, porque tudo que Deus deixou está aqui. Deus fala com o homem através da sua escrita, que passou pelos séculos até chegar nos nossos dias, nas nossas mãos. O homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de se salvar. A Mesopotâmia, onde Abrão vivia, era um lugar idólatra. Às vezes a própria família impede que nos aproximemos de Deus. As pessoas não confiavam em Deus, não o amavam, nem obedeciam. Lá em Josué 24, 2 diz que Terá era um idólatra. Abrão também era pecador? Sim. Ele também era descendente de Adão. Mas Abrão creu no que Deus disse e chegou até ele do modo que ele mandou. Deus é supremo e soberano. Deus tinha um plano para Abrão, longe daquele povo idólatra. Deus prometeu que o guiaria até o país prometido. Deus tinha o direito de mandar Abrão deixar seu país, porque Deus é soberano. Ele é o Senhor. As promessas de Deus a Abrão. Deus é amoroso, misericordioso, Deus é fiel, nunca muda. Os descendentes de Noé, nossos antepassados, se afastaram de Deus, adoraram a criatura no lugar do Criador. Sua rebeldia fez com que construíssem a torre. Apesar de toda pecaminosidade, Deus não desistiu de seu plano de resgatar o homem do poder de Satanás e do castigo eterno. Nada pode fazer Deus desistir de seus planos. Em Isaías 46, de 8 a 10, fala sobre isso. Deus cumpre o que promete e termina o que começa. Chamar Abrão foi o próximo passo de Deus em seu plano para salvar o homem da escravidão ao pecado. Vejamos as promessas de Deus a Abrão. Gênesis 12, 2. Deus prometeu que Abrão seria o pai de uma grande nação. Disse que o protegeria e faria com que ele prosperasse e fizesse com que outras pessoas recebessem grandes benefícios. Em Gênesis 12, 3, Deus promete que faria prosperar aqueles que o ajudassem, mas que traria o mal sobre quem o prejudicasse. No fim do versículo 3, lemos: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava prometendo que um dos descendentes de Abrão seria o libertador. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abrão. Abrão creu em Deus e lhe obedeceu. O homem precisa ter fé para agradar a Deus e ser salvo. Qual era o ambiente e circunstância que Abrão vivia? O ambiente era altamente idólatra e as circunstâncias eram muito desfavoráveis. Todos ao redor viviam para satisfazer seus desejos malignos. Abrão e Sarai não tinham filhos. Abrão creu que Deus enviaria o libertador e que este seria um dos seus descendentes. Abrão, como Noé, creu na palavra de Deus e por essa razão obedeceu. Gênesis 12, 4 a 5. Abrão foi uma pessoa real na história antiga. Descobertas arqueológicas em Ur, Mari, Ebla e outras cidades da antiguidade concordam que os detalhes escritos na Bíblia sobre a vida no tempo de Abrão, cerca de 2000 AC.
Abraão era muito rico e tinha muitos servos, gado, ovelhas e cabras. Podemos imaginar as dificuldades de uma viagem, assim levando toda a sua riqueza além da sua família. Ur era uma cidade semelhante a Babel, com casas, templos, e Harã não era melhor. Não era lugar para um seguidor de Deus. As ruínas da cidade de Ur ainda se encontram hoje no atual Iraque. Agora, Abraão, homem rico, tinha que morar em tendas com sua família. Abraão creu em Deus e confiou tudo nas suas mãos. Ló também foi com Abraão e Sarai, pois criam no Deus que disse: Deus é fiel. O Senhor conduziu Abraão a Canaã, a terra que lhe havia prometido. Confusão entre os pastores de Abrão e Ló. Gênesis 13, de 5 a 7. Ló também era rico, como seu tio, porque ambos possuíam muitas ovelhas e gados. Não demorou muito a surgir problemas entre os homens que cuidavam de seus rebanhos. A solução de Abrão. Abrão propôs uma solução a Ló. Gênesis 13, 8 e 9. A escolha de Ló. Gênesis 13, 10 e 11. Ló escolheu as planícies verdes. Apesar de Ló crer e confiar em Deus, nessa hora não pensou que aquele lugar traria uma péssima influência sobre ele e sua família. Ele estava pensando em ficar mais rico, provavelmente. Algumas coisas terríveis aconteceram a Ló. Precisamos ser cuidadosos com as escolhas que fazemos. Lá em Provérbios 14, 12 fala sobre isso. Se uma pessoa decide ignorar a palavra de Deus, ela se arrependerá para sempre. Deus preparou um lugar de castigo eterno. O lago de fogo é um lugar real, onde Satanás, seus demônios e todos os que rejeitam a Deus ficarão por toda a eternidade. Satanás quer que as pessoas acreditem que o inferno não existe. O homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de se salvar. Abraão estabeleceu-se nas montanhas rochosas e menos férteis. Ló mudou-se para a planície fértil. Aos olhos humanos, parece que Abraão saiu perdendo nessa partilha do território. Mas Deus sabia quem iria sair perdendo. Gênesis 13, 12 e 13. Nessa planície havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades perversas e depravadas. Deus sabia disso e teria dito a Ló, se este tivesse lhe perguntado. Mas, em vez disso, Ló simplesmente escolheu o que achou melhor sem perguntar a Deus o que era melhor para ele e sua família. Deus está em toda parte o tempo todo. Mesmo que as pessoas de Sodoma e Gomorra não quisessem nada com Deus, ele via tudo que elas faziam. Foi ele que criou essas pessoas e é dono delas, apesar de estarem seguindo a Satanás. Deus julgará a todos que o rejeitam, quando decidir que já lhes deu bastante tempo para mudarem de pensamento e concordarem com ele. Conclusão. Ló fez uma escolha baseada em desejos egoístas, mas Abrão obedeceu a Deus porque creu que Deus faria tudo o que tinha prometido. Pensemos um pouco mais sobre nossas vidas e nossas escolhas, à luz do que estamos aprendendo sobre Deus. Então, meus amados, você que viu esta lição de hoje, tome uma decisão na sua vida. Escolha o certo, escolha as promessas de Deus. Você quer saber sobre as promessas de Deus? Tudo está aqui, tudo está na palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Até mais.